Eu conversei ontem com o presidente Padilha. Ele falou que já na próxima semana serão iniciadas pelo menos as pesquisas para definir quem vai disputar a majoritária pela coligação, e que os nomes devem ser apresentados até o final de dezembro. O senhor acha que a pesquisa deve ser mesmo um fator definitivo para a definição do candidato a prefeito e vice? Qual é a sua avaliação? Não, eu acho que a pesquisa, vamos dizer assim, é um dos principais instrumentos de definição, mas não é o único instrumento de definição, porque nós vamos ter uma radiografia do momento, mas teremos também um instrumento qualitativo para o futuro. Então é o principal instrumento, mas não é definitivo. E segundo, também não estou acompanhando esses detalhes se até o final de dezembro teremos definição. O processo político ele vai se adaptando conforme dificuldades enfrentadas ou expectativas. Mas o importante é que os nossos partidos, os nossos presidentes estão trabalhando e bastante nesse sentido. E eu sou favorável que se faça pesquisas, que se possa debater internamente e que se possa ter tranquilidade na hora da tomada da decisão. Prefeito, ano que vem, então, a eleição, onde obras importantes que foram até propagandeadas durante a sua campanha vão acabar culminando no ano da eleição. Isso é um fator que pode ajudar também na sucessão, né? Mas também a gente vê que pequenas obras também não estão saindo do lugar, né? São investimentos milionários do BID, do Procidade, mas pequenos investimentos não estão saindo do lugar. Obras pequenas como as praças, que não conseguem ter empresas candidatas, né? Como é que o senhor vê essa situação para resolver esses pequenos detalhes que também alteram a vida dos cidadãos aqui? Sim, mas, vamos dizer assim, eu concordo assim, no contexto das tuas colocações, só não concordo em relação às praças e em relação também a obras assim, do último ano de gestão. Eu vou tentar me esclarecer a situação. Em relação às praças, posso afirmar que Passo Fundo nunca teve tantas praças realizadas nos últimos anos. E aí, quando eu falo realizadas, em termos de praças novas e reformas de praças existentes. São 26 praças, somando pequenas pracinhas nos mais diferentes bairros. Quando eu falo pequenas pracinhas, são a questão de uma quadra de vôlei, de areia, e brinquedos instalados. Eu quis dizer, tipo, a Praça Marechal Floriano já foi... Não, mas eu chego lá. Não, mas eu entendi. As reformas das escolas também não estão conseguindo, as empresas não estão conseguindo. Não, mas eu entendi, mas só para deixar claro aí, para a gente poder... Então são 26 praças, entre esse tipo de praça, academia de ginásticas e recuperações. Praça Tamandaré, chama de Praça Tamandaré, Praça Santa Terezinha, que é Capitão Jovino, praças que há muito tempo precisavam de uma recuperação, tanto é que eu vi aí reportagens importantes na imprensa da afluência da população lá na Praça Santa Terezinha nos finais de semana. Então são várias praças realizadas e com recursos, tanto do governo federal como recursos do município de Passo Fundo. Nós destacamos, nós valorizamos muito os nossos deputados, os nossos representantes e aqueles que conseguem recursos. Mas a gente valoriza bastante, mas não podemos deixar que as contrapartidas são da ordem sempre de 30% ou a 50%, muitas dessas obras, da Prefeitura Municipal. E da mesma maneira, a questão dessas obras que estão acontecendo, que não foi bem que tu colocou, mas, vamos dizer assim, a oposição diz, o último ano é o ano eleitoral, a Prefeitura Municipal agora vai asfaltar. Só que é diferente, ela vai asfaltar no ano de 2012, 13 e 14, com o recurso dos projetos que nós construímos ao longo aí de 3 a 4 anos, de financiamentos importantes, estão definidas. O próximo prefeito não vai mudar a programação, ou
ou mantém a programação dos financiamentos contraídos, ou não pode executar as obras, porque são obras que serão feitas em 2012, 2013 e 2014, possivelmente. Então, não é uma obra, tipo assim, vai só investir no último ano, não. Nós construímos projetos para investir para os próximos anos. E aí sim, a tua afirmação, Daniela, sobre a questão da... há muitas licitações desertas, de escolas, pequenas reformas em escolas, reformas em praças, como é o caso da Praça Marechal Floriano, e outras unidades da Prefeitura Municipal. Nosso próprio Teatro Municipal, né? Não, mas isso acho que não abrimos a licitação ainda. É aberto também. Então, uma parte deu deserto. A questão mais dos projetos, né? Ah, sim. Bom, esse é ruim. O lado ruim é não poder fazer a obra, vamos abrir de novo, a perda de tempo, todo o processo licitatório, isso é custo para a Prefeitura Municipal e perda de tempo. Isso é o lado muito ruim. Qual é o lado muito bom? Significa que Passo Fundo deu, de fato, um salto na área de geração de emprego e renda e na renda média dos passafundenses. Porque se não tem empresas, não porque as empresas não podem fazer, é porque elas não podem assumir compromissos que não possam realizar, que são tudo cronogramas fixos, recursos públicos, tanto do município como da União, e que têm que ser cumpridos. E como eles têm dificuldade de mão de obra, como os salários melhoraram na construção civil e o trabalhador está optando pelas melhores empresas, pelas melhores remuneração, não há gente para se fazer essas licitações. Isso é o lado positivo. Pior é se nós tivéssemos uma pequena licitação e tivesse aí 10 empresas querendo fazer. Sinal de que Passo Fundo estaria parado. Então, tem que se medir essa questão. Prefeito, a senhora falou antes da CPI, não é? Agora a CPI proposta pela Câmara de Vereadores, que é a CPI do lixo, não é? Como é que o senhor recebeu essa notícia? O senhor acha que é um fato político apenas? O senhor acha que o senhor vai mandar apurar essa situação? Não, em primeiro lugar, qualquer CPI proposta na Câmara Municipal tem que ser respeitada. Por quê? Porque é um direito da oposição de tentar, vamos dizer assim, se tiver algum fato específico que se possa abrir uma CPI, tem que ser aberto, tem que ser apurado, e se tiver erros da Prefeitura Municipal serão punidos, corrigidos, não há o que se discutir sobre isso. Agora, sobre essa CPI, eu ainda não recebi qual é o fato gerador da abertura da CPI. Eu acredito que não há um fato consistente para a abertura de uma CPI, porque nós fazemos todos os processos corretos, transparentes, as decisões tomadas foram decisões tomadas mesmo emergencialmente, mas foi feito licitações para se buscar alternativas do lixo em Passo Fundo. Eu não vejo consistência. Agora, eu não conheço ainda quais são os fatos que possam levar à apuração. Assim que tiver esses dados, nós vamos mandar profundamente examinar. Mas eu vejo, vamos dizer assim, a tranquilidade nossa é de que tudo aquilo que está sendo feito com muita determinação e responsabilidade. Quando eu falei anteriormente, é que qualquer assunto se quer abrir uma CPI, é porque há preocupação de fato com o governo. Porque a preocupação maior não é abrir a CPI, a preocupação maior é denunciar o fato e apontar, olha, tem problemas lá, vamos chamar determinados setores e vamos corrigir ou vamos punir. Mas quando se fala em CPI, do modo geral, eu fico sempre politicamente, fico aguardando realmente se é um fato específico ou se é muito mais uma ação política. Prefeito, voltando à análise agora para a Secretaria de Meio Ambiente. Depois de todas essas situações que a Prefeitura enfrentou, com todo esse desgaste que houve,
hoje o senhor analisa que o atual secretário é o homem ideal, continua sendo? Claro que a gente está prestes a ter uma troca devido à aproximação, a uma determinação do calendário eleitoral, mas o secretário Clóvis Alves seria ainda, na sua avaliação, um bom secretário, o secretário ideal da pasta? É um bom secretário. Homem ideal não existe, nem na política e nem em outros segmentos da sociedade, e muito menos o prefeito não é ideal. Ideal seria uma coisa assim, utópica. Agora, o secretário Clóvis é um bom secretário. Ele é um secretário vinculado a movimentos de preservação do meio ambiente, ou seja, ele é do meio, ele tem o convencimento que somente políticas de desenvolvimento sustentáveis, econômicas, é possível para o município de Passo Fundo. Ele defende de fato o meio ambiente. Vamos tirar um pouquinho a questão do lixo agora, vamos buscar aí a questão das RPPMs, o que foi incentivado em Passo Fundo, o parque que nós consolidamos agora como Parque Municipal Urbano, o Arlindo Ram, ou seja, várias ações estão sendo feitas, inclusive todo aquele processo de recolhimento do lixo com muita capacidade e muita transparência. Então, as dificuldades existem, mas elas são superadas. O importante é que nós temos um eixo fixado de destinação do lixo com o menor resíduo possível, portanto, sem aterro sanitário, técnicas inovadoras e que já existem em todo o Brasil. Tudo está sendo feito tranquilamente, superando todos esses fatos. E eu considero, portanto, o secretário um bom secretário, com um bom desempenho, e tenho confiança total em relação ao que está sendo feito na Secretaria. O senhor acredita que vai ser possível fechar essa administração com esse problema da destinação do lixo resolvido? Eu acredito que sim. Se não tiver resolvido, vamos dizer assim, a usina de destinação do lixo instalada, pelo menos em fase conclusiva de instalação. Eu acredito que sim. Mas, de qualquer maneira, veja bem, o problema do lixo em Passo Fundo, vamos chamar de problema, ele não existe no momento. Por quê? Porque a gestão municipal, além de, durante alguns anos, ocupar o aterro até o seu último momento, ela hoje está sendo encaminhado o lixo, como a maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, de porte médio, estão fazendo, para outras cidades. E o que é normal também. Aterros privados que existem em outras cidades e opta pelos custos, pelo passivo ambiental, de encaminhar para esses aterros que já estão instalados. Então, o Passo Fundo está caminhando para aterro instalado, com custos semelhantes aos demais municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, já em processo licitatório para uma alternativa final, que não é o caso de muitos municípios. Vou dar exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre há muitos anos encaminha para Minas do Leão, e agora, pelo menos eu tenho acompanhado de longe pelo dinâmico prefeito Fortunati, agora está também partindo para uma licitação com uma técnica inovadora de destinação do lixo em Porto Alegre. Isso para dar um exemplo. Tantos outros municípios estão há muitos e muitos anos somente encaminhando para aterros sanitários em outros municípios. Então, quando o pessoal diz assim, não, a Passo Fundo está com problema. Não, Passo Fundo está caminhando seus lixos, pagando suas contas normais, recolhendo lixo, pagando normalmente, em processo licitatório e já com o projeto de recuperação daquele aterro sanitário para começar a implantar a partir de 2012.